Quando a gente ouve falar em robótica, o primeiro pensamento que vem à nossa cabeça provavelmente será sobre projetos de tecnologia de ponta, com cálculos complexos e que exigem conhecimentos avançados. É claro que a robótica também envolve a aplicação de técnicas de engenharia que passam longe do conhecimento comum, mas ela é um aparato pedagógico muito poderoso. E quem conversa agora com a gente é o professor do Instituto de Computação da UFAL, André Aquino. Professor André, como é que começaram essas experiências com robótica lá na UFAL? Bom, em particular no nosso grupo, a gente começou com a iniciativa de uma outra professora, colega nossa, a professora Eliana Almeida, que ela começou a fazer algumas atividades de extensão utilizando os equipamentos Lego junto a escolas públicas. Então ela tinha um projeto onde ela treinava os alunos de escolas públicas para poderem participar da Olimpíada Brasileira de Robótica. Então, nesse contexto, a gente começou a ser puxado para trabalhar com essas coisas. E aí, como eu trabalho na parte de sensoriamento, dispositivos sensores e etc., aí a gente começou a fazer algumas aplicações e alguns experimentos e agora a gente está, digamos, num ponto inicial interessante para gerar conhecimento em cima dessa área. Quais são os desafios e, enfim, que vocês precisam aí superar para poder desenvolver isso ainda mais lá na universidade? No momento, o grande desafio que a gente pode dizer que estamos enfrentando é no que diz respeito à parte de aquisição de equipamentos para poder fazer o desenvolvimento mais, do seu ponto de vista, mais experimental. Ou seja, se a gente faz pesquisa nessa parte de robótica, a gente acaba tendo que gastar bastante para poder comprar os equipamentos, para fazer os testes. E esses robôs protótipos, para fazer pesquisa e desenvolver conhecimento em cima disso, eles tendem a ser um pouco mais caros, como os robôs que a gente tem, como por exemplo o Lego, que é bem barato. É um investimento, né? Então aí no momento, para tentar, né, burlar esse problema, a gente tem desenvolvido algumas coisas com equipamentos mais baratos, como por exemplo o Lego. Então a gente tem alguns trabalhos que a gente tenta embutir uma lógica de programação um pouco mais avançada no próprio Lego, por intermédio das ferramentas que são disponibilizadas, e aí sim a gente justificar as coisas que a gente está tentando pesquisar e romper a barreira do conhecimento. E outra iniciativa, que é uma coisa que a gente está fazendo no momento, é desenvolver os nossos próprios robôs. A gente já tem um protótipo de um robozinho lá, bem simples, robô que a gente conseguiu conceber com uma plaquinha barata. Então, junto com alguns alunos da engenharia da computação, a gente está tentando desenvolver esses robôs, maiores robôs, né, mais robôs, para assim podermos ter testes, né, dentro do nosso laboratório. Agora, André, me fala um pouco como é que a robótica pode ajudar no dia a dia das pessoas, né, em nosso cotidiano. A gente já sabe que ela ajuda muito na produção industrial, mas no dia a dia das pessoas, como é que ela pode ajudar? No dia a dia, a gente já tem vários robozinhos que até a gente pode adquirir pela internet, etc. Não é muito comum vender aqui no Brasil, mas a gente tem uns robozinhos pequenininhos que eles fazem tipo faxina na casa. Então você liga o robozinho, aí ele tem uma base, aí ele sai varrendo, aspirando pó de todo o seu apartamento. Então ele já tem um mapeamento daquela região, aí ele aspira tudo e depois volta para o lugar para se carregar. E aí de tempos em tempos você programa ele para fazer isso aí. Então esse seria um exemplo. Um outro exemplo interessante, que aí já envolve um pouco da pesquisa que a gente está tentando desenvolver, é uma ideia de robozinho Cicerone. Então a gente tem um projeto grande lá que envolve cidades inteligentes, onde dentro das cidades inteligentes possuem os prédios inteligentes. Então esses prédios seria a ideia de você ter robôs Cicerones, onde, por exemplo, você chega lá na portaria do nosso prédio, aí comunica com o robô falando que você quer ir na minha sala e ele vai te guiar e te dizer onde é que está. E aí o robô estaria interagindo não só com o prédio, como os dispositivos que a gente tem espalhado lá. Então, esses aí são exemplos que fogem da planta industrial, por exemplo, né, na área de indústria e fábrica. Muito interessante, André, sem dúvida. Agora, para a gente concluir, me fala um pouco, André, sobre esse projeto de ensino de robótica
é que vocês pretendem realizar aí nas escolas públicas aqui de Alagoas? Certo. Na verdade, esse é um projeto que já está em andamento, já tem alguns anos, e basicamente a gente tentar dar oportunidade para os alunos de escolas públicas, né, em particular do Colégio Professor Edmilson Pontes, que é o antigo Liceu Alagoano, e aí a gente tem o treinamento, a gente pega os alunos de graduação para fazer o treinamento em cima do robozinho Lego para os alunos dos colégios de ensino público. E a gente sabe que tem muitos talentos aí, né, nas escolas. Tem. Eles meninos gostam. Interessados. E a ideia é mais assim, ocupar esses meninos, né? Porque na escola pública eles têm só um horário, então no outro horário eles estariam ocupados com alguma outra coisa e aprendendo um pouco sobre tecnologia. Professor André, muito obrigada por sua presença, né? E parabéns aí por esse projeto tão bacana que vocês desenvolvem lá na UFAL. Eu que agradeço. Obrigada, professor. E o Escola Viva desta semana fica por aqui. A sua opinião e sugestão de pautas são muito importantes para a gente. Anote aí o nosso contato, é tveescolaviva@gmail.com. Obrigada por sua audiência e até o nosso próximo encontro.